Gente, eu estou aqui com duas missionárias e ela vai falar um pouquinho da missão que ela faz. Gostaria de apresentar a vocês, elas vão dizer o nome para vocês e falar um pouquinho da missão, o qual ela está incumbida de fazer, ok? Se apresenta. Graça e paz, eu me chamo Marciele, eu tenho 25 anos e eu sou missionária. Atualmente eu vou atuar no campo de Primavera de Rondônia. E você? Olá, Graça e paz, eu sou a missionária Camille, tenho 19 anos e vou atuar também no campo de Primavera. Ok. Fala um pouquinho da missão que você faz. A gente somos missionárias, né? A gente vai estar indo para o campo de Primavera. Foi um lugar que o próprio Senhor nos direcionou. Ali a gente vai iniciar um trabalho de plantação de igreja. A gente vai iniciar um trabalho do zero. Ali naquele lugar ainda não tem igreja, então a gente vai iniciar um trabalho ali. E nós cremos já que aquele lugar vai ser alcançado para a glória de Deus. E para mim sempre vai ser um privilégio poder servir ao Senhor e ser instrumento das mãos dele no lugar que ele nos levar. Há quanto tempo vocês fazem missões? Eu comecei a atuar no campo missionário desde os meus 22 anos, né? Que foi a primeira vez que eu saí da minha casa para ir para um campo missionário, foi aos 22 anos. Mas é claro que anteriormente eu atuava com a igreja local, indo nos trabalhos evangelísticos. Eu comecei com 17 anos, eu fui para o campo. Quando eu cheguei lá, eu completei 18 e voltei com 19 anos do campo. Mas claro, também já servia na igreja local. Quando você sentiu o chamado, você tinha quantos anos? Quando eu senti o chamado de Deus para minha vida, eu tinha uns 20 anos. Eu lembro que uma missionária tinha ido na minha igreja falar sobre missões, né? Naquele dia que ela foi lá na igreja, ela falou sobre o projeto que tinha, o Projeto Radical Amazônia. Então, naquele dia que ela contou sobre esse projeto, uma chama acendeu no meu coração, mas eu não quis dar muito ouvido e aí eu tentei fugir do meu chamado. E aí eu lembro que pouco tempo depois, os meus amigos, eles entraram nesse projeto que essa missionária foi falar. E aí eu lembro que através de uma live no Instagram, o Senhor falou comigo, porque eu lembro como se fosse hoje, eu entrando naquela live, tinha 3 janelinhas abertas e faltava uma pessoa, né, uma janelinha. E naquele dia eu entendi que o Senhor falava para mim, era para você estar aqui também. Então naquele dia eu ouvi a voz do Senhor que dizia, né, a quem enviarei, quem irá por mim? E naquele dia eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a partir daquele momento, a partir daquela live, eu aceitei o meu chamado, né, eu aceitei o meu chamado missionário e aí eu abri mão do emprego que eu tinha e decidi ter uma vida entregue ao Senhor. Então, naquele dia eu aceitei e aí eu fiz parte do projeto com 22 anos. E você? Eu entendi o meu chamado com 16 anos através de um acampamento radical, que também faz parte da junta, que acontece em janeiro. E lá naquele 15 dias ali eu entendi do Senhor que eu queria dedicar a minha vida no campo missionário. E teve uma frase que me marcou, do pastor Antoniel, que faz: missões se faz com vontade, missões se faz sem vontade, missões se faz pedindo a Deus que me dê vontade de fazer missões. Que lindo! E por quais lugares já que você já andou? Aqui no estado de Rondônia, a gente já foi em Machadinho, a gente já foi em Jaru, já fomos em Ariquemes, Monte Negro, Rio Crespo. Aqui no estado de Rondônia a gente já andou para várias regiões. Fora do estado eu atuei como missionária no Projeto Radical Amazônia. E você? Também como Marcele, né, nós fazemos aí ações Jesus Transformas em várias cidades do nosso estado de Rondônia, porque o objetivo é ganhar o nosso estado de Rondônia para Cristo. Então nós já fizemos aí várias cidades. Aqui no estado de Rondônia nós temos uma comunidade ribeirinha que se chama Surpresa, onde eu estive lá por um ano, onde nós temos uma família missionária lá que está lá plantando uma igreja, trabalhando com os índios também. Nós temos várias aldeias e eu fiquei um ano lá e agora nós estaremos ali indo para a Primavera plantar uma igreja. Você pode fazer parte disso, orando por Primavera, orando pelas nossas vidas, e você também pode fazer parte do Juntos na Missão, que é um projeto missionário onde a gente passa de cidade em cidade evangelizando. Qual é a forma que vocês trabalham?
A gente utiliza muito o método da igreja multiplicadora, né? Os 5 princípios da igreja multiplicadora. A gente entende que a oração ela é a chave de tudo, né? Antes de você começar qualquer coisa, ore ao Senhor pedindo direcionamento, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, porque nós sabemos que não é por nós, mas é Cristo através de nós, né? Não é feito com a força dos nossos braços, mas é pela força do poder do Espírito Santo. Então, a gente inicia na oração e a gente trabalha com algo chamado RD. É um relacionamento discipulador, que é vida na vida. É você caminhar lado a lado com uma pessoa, é você instruir essa pessoa, é você dar a essa pessoa um direcionamento. Então a gente utiliza, né, uma das ferramentas que a gente utiliza muito é a evangelização discipuladora, né, que é através dos livros de RDs. Algum momento assim que você passou dificuldade em seguir nessa carreira, né? Porque missão também é uma carreira, né? Então, qual foi algo assim que você mais teve dificuldade? Eu acho que aquele anseio que as pessoas viessem participar juntamente conosco. Eu acho que a gente fica esperando, orando para que o Senhor, para que as pessoas se despertem a estar conhecendo esse Jesus. Então a gente anseia, porque o nosso negócio é gente, como diz o nosso pastor. Então nós anseiamos por vida, porque Jesus em breve voltará. Então acho que a nossa preocupação mais é essa. Se as pessoas vão vir participar, se elas vão sentir o desejo de estar cultuando com a gente, glorificando ao Senhor com a gente. Um objetivo. O objetivo é ver várias pessoas se entregando a Cristo, né? Porque tem uma frase que diz: se vale uma vida, vale o esforço, né? Vale todo o esforço para ganhar uma alma para Cristo. Uma decepção. Uma decepção? Ensinar aquilo que está na Bíblia e infelizmente essa pessoa fazer tudo ao contrário e acabar se afastando dos caminhos do Senhor. Com certeza é o mesmo, né? Na verdade, eu acho que a minha decepção, eu acho que a minha maior tristeza foi não ter atendido o meu chamado antes, né? Como eu disse, eu tive convicção do meu chamado aos 20 anos, mas só aos 22 anos eu fui para o campo missionário. Então eu acho que, além desse, né, que é você pregar o evangelho a uma pessoa e ela recusar, eu acho que uma das minhas maiores tristezas foi ter esperado muito, né, para cumprir o meu chamado. Um desafio. Um desafio? Cara, são tantos desafios. Muitos desafios, mas eu acho que o maior desafio é se manter firme, né? Porque durante a caminhada missionária a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades e o desafio é ter convicção de que aquele que chamou, ele paga a conta, né? Ele te sustenta. Então o maior desafio é se manter firme naquilo que um dia o Senhor te chamou para fazer. Você? Um desafio, eu creio que é carregar consigo todo dia a convicção que, como a Marciele disse, aquele que te chama paga a conta e ele supre as suas necessidades. E muitas das vezes nós duvidamos disso. Muitas das vezes nós podemos dizer assim, ficamos fracas, né? Mas nós lembramos que o Senhor que nos chamou, Ele vai suprir as nossas necessidades e vai ser no tempo dele, não no nosso tempo, não na nossa vontade, porque é Ele, é o Espírito Santo, né, quem convence, não somos nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele e para Ele, para a glória dele. Então eu creio que é isso. Um desejo. Um desejo? Fazer o nome dele mais conhecido do que ele já é e ver vidas se rendendo ao Senhor, vidas sendo transformadas como eu fui pelo Senhor. Amém. O meu desejo, assim como o da Camille, é fazer o nome de Cristo ser conhecido, né? É saber que a minha vida pode ser usada como instrumento nas mãos do Senhor, né? A gente aprende na palavra do Senhor que os campos já estão prontos para a colheita. O que falta são trabalhadores. Então, é isso, né? É tornar o nome do Senhor conhecido. E o meu maior desejo é ver a minha família entregue ao Senhor, porque infelizmente a minha família, ela ainda não é convertida, né? Eu sou a única cristã, né? Eu sou a única crente da minha família. Então, meu maior desejo, além de
tornar o nome de Cristo conhecido é fazer com que a minha família conheça esse Deus. Porque eu já apresentei Cristo para eles, mas eu entendo que não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo do Senhor que convence. Então eu creio que a minha família vai se entregar ao Senhor. Por essa dificuldade que você enfrenta, né, da família não ser cristã, há alguma barreira através da vida deles entre essa missão? No início da minha caminhada, sim. No início da minha caminhada, por a gente eu ter escolhido uma denominação diferente, teve uma barreira, né? Eles no momento eles não aceitaram. Só que com o tempo o Espírito Santo foi trabalhando no coração deles. O meu pai, ele fala que a maior alegria dele é ver a filha dele indo para a igreja, né? Ele fala assim, a minha filha poderia estar indo para qualquer lugar, mas eu saber que a minha filha está indo para a igreja, isso me deixa feliz. Então, por incrível que pareça, o Senhor tem cuidado até nisso, né? Quando você se coloca à disposição para servir ao Senhor, o Senhor trabalha nisso. Tanto que o meu pai, ele não é crente, meu pai, ele não aceitou Cristo ainda, mas no dia que eu decidi ir para o Amazonas, o meu pai me levou no Amazonas. Ele entregou a filha dele para ser missionária. E quando surgiu a oportunidade de eu ir para a Primavera, o meu pai e a minha mãe, eles ficaram felizes e falaram, filha, vai, porque eu sei que é isso que você ama. Então a gente vê o Senhor cuidando até nisso, até nos mínimos detalhes, que às vezes poderia ser um empecilho para mim, e Ele trabalha na vida da minha família, né? Então hoje, a minha família, mesmo ela não sendo cristã, mesmo ela não sendo convertida, eu tenho esse apoio, né? Meu pai me apoia, minha mãe me apoia, meus irmãos. Eu lembro que eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava, e aí as pessoas perguntavam, o que seu pai falou? O que sua mãe falou? Eu falei, cara, quando eu falei pro meu pai que eu ia sair do meu serviço, meu pai falou, filha, vai. Eu sei que é isso que você ama. Eu brinco falando assim que se eu chegasse pro Japão, meu pai me levava. Porque hoje, graças a Deus, eu vejo a boa mão do Senhor, né? O cuidado do Senhor sobre a minha vida, até nos mínimos detalhes. Então, saber que a minha família me dá esse apoio, mesmo não sendo cristã, é a bondade de Deus sobre a minha vida. Um medo. Um medo de falhar, de não fazer aquilo que o Senhor quer para minha vida. Creio que se eu não obedecesse a voz do Senhor, estaria falhando, estaria pecando, porque o Senhor fala que os campos estão prontos para colher, né? E Ele fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É uma ordem que o Senhor nos dá, então nós temos que obedecer, porque nós somos filhos obedientes ao nosso Pai. O meu também é o medo é exatamente o que essa Camille falou. O medo é de pensar, em cogitar desistir, né, da obra missionária, porque como eu disse, o campo, ele é um desafio, né? A gente passa por lutas e adversidades, então o medo é exatamente isso, é deixar que as vozes, o medo fale mais alto do que a voz daquele que nos chamou. Então o meu medo é isso, né? Então por isso que a gente sempre ora, Deus, que a sua voz seja sempre evidente nas nossas vidas, ao ponto das outras vozes que tentam nos silenciar não nos provoque nenhum medo, não nos deixa paralisar. Então, o meu maior medo seria não viver aquilo que Cristo quer que eu viva, né? Eu viver uma vida totalmente diferente dessa vida que o Senhor me criou para ter, né? Porque eu tenho a convicção de que o Senhor me chamou para ir, né? Para pregar o Evangelho, para resgatar a vida. Então, eu acho que o meu maior medo seria não viver uma vida que Cristo queria para mim. Uma mensagem para os jovens. Só diga sim para o Senhor. Se você está aí, às vezes nós brincamos e falamos, se você não sabe o que você quer ser, seja um missionário. Porque como a gente falou, aquele que nos chama paga contas sobre todas as nossas necessidades. Você precisa ver o querer e dizer sim, Senhor, eis-me aqui para pregar o teu evangelho, para que o seu nome seja conhecido nessa terra, para que as pessoas venham olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Mas por que somos diferentes? Porque nós temos Cristo, que entregou o seu único filho para nos salvar da escravidão do pecado. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e para nos libertar da escravidão do pecado. Então só diga sim para o Senhor, estude, busque da palavra do Senhor, busque discernimento
discernimento da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele te dará. E você irá pregar o Evangelho com ousadia, com discernimento que vem da parte do Senhor. Então só diga assim: eis-me aqui, Senhor, quero ser usado pelo Senhor, quero pregar o teu Evangelho. Seja um missionário na sua casa, seja um missionário em qualquer lugar que você for, seja um missionário para a honra e glória do Senhor, e deixa o Senhor te usar, que Ele que colocará as palavras perfeitas da sua boca. Nós precisamos dizer sim, eis-me aqui, e ir pregar o Evangelho até que o Senhor venha, até que todo mundo venha conhecer desse Jesus que nós tantos falamos, que nós tantos pregamos, que tantos nós anunciamos, esse Jesus que salva e que liberta da escravidão do pecado. Amém. Uma palavra para os pastores que às vezes não têm a visão da missão. Uma mensagem: instrua a igreja a ter essa visão, porque realmente muitas pessoas estão indo para o inferno e há uma necessidade da igreja ter essa visão, né? Essa visão missionária. Pastor, incentivar a juventude a ir a abrir mão da sua própria vida para viver uma vida para Cristo. Pastor, incentivar a igreja local a fazer missão, porque às vezes a gente tem a visão errada de achar que missão é só ir para o outro lado do mundo. Mas a missão, ela pode ser feita no bairro que você mora, no lugar que o próprio Deus te plantou. Então, a mensagem que eu deixaria para os pastores é essa: é incentivar a sua igreja local a ter essa visão missionária. É entender que o ID do Senhor é para todos. É instruir essa igreja a ter amor por almas, anseio por almas. É instruir as pessoas ao ponto de olhar para uma pessoa e entender: e se essa for a última oportunidade que essa pessoa tem de ouvir a palavra de Deus? Porque, infelizmente, pessoas passam por nós e às vezes a gente nem se atenta e nem percebe que talvez seja a última oportunidade que aquela pessoa tinha de ouvir o Evangelho. E a gente não fala e aquela pessoa morre sem Cristo. Então, é incentivar a igreja local a ter essa visão, é ter esse amor por alma, é olhar uma pessoa e falar: eu vou apresentar Cristo para ela. Porque isso é o que a igreja faz, né? É fazer missão, né? E eu estava comentando com a irmã que tem uma frase que é muito usada, né? Missão, ou você faz ou você é um alvo. A missão é algo que a igreja tem que fazer, né? E a igreja tem que incentivar os membros a fazer também. Exatamente. E essas meninas maravilhosas aqui, né, estão aí. Conheci hoje, uma bênção de Deus, é um prazer muito grande, né, a gente se encontrar aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe essa obra que vocês estão fazendo, que dê cada vez mais visão, né, para vocês alcançar mais e mais vidas, e que todas as coisas, né, porque às vezes nós passamos por alguma dificuldade, mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele resolve tudo, né? Não é só flor, a gente tem os espinhos que nós passamos também, né? Porém, a gente não pode ficar olhando para os espinhos, porque quando você olha para os espinhos, você não segue para lugar nenhum. Mas quando nós olhamos, né, para Cristo, olhamos, sabemos que precisa de muito de ser divulgada esta obra, principalmente por juventude, né? Porque está muito escasso cada vez mais, e a juventude de hoje, ela está distante da presença de Deus. Estão se envolvidas cada vez mais com coisas ilícitas, com situações aí, né, que as redes sociais estão doutrinando, estão ensinando errada, muitas crianças praticando coisas horríveis e que a gente não pode nem falar aqui, nem citar aqui, né, mas Deus tem levantado pessoas, né, como vocês, e que aonde vocês passar, o nome de Deus seja exaltado, seja divulgado, e que vidas venham cada dia mais se aproximar da presença de Deus, né? Então, obrigada por esses momentos aqui, que Deus abençoe vocês, foi um prazer enorme conhecer vocês. Amém. Quem sabe a gente se encontra. Né? Se um dia vocês passarem lá pro Primavera de Rondônia e quiserem. Com certeza, conhecer, olha que nós ainda vamos nos encontrar novamente, tá? Amém. Em nome de Jesus. Quem sabe, né? A gente
tem alguns trabalhos para fazer juntas aí. Vamos nessa missão registrando, né? E porque assim, eu sempre falo, eu não estou aqui para levar a placa de igreja. Eu estou para levar ao nome de Jesus, né? Aonde eu passo, eu levo o nome de Jesus. Amém? Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Amém. E que até a próxima a gente possa se encontrar. Amém.